Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Estou habilitando todo mundo aqui. Bom dia a todos. Em breve começamos. Vou dar mais alguns minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando e já começamos, pessoal. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou acompanhando aqui, está todo mundo, bastante pessoas entrando. Em breve a gente já começa, tá bom? Bom dia, pessoal. Vamos começar nosso webinar. Tem alguns minutinhos aqui, mas acho que já estamos ok para começar. Deixa eu confirmar. Fabi, você me confirma, por favor, aí se já estão vendo minha tela? Tudo certinho? Sim, tá tudo certinho. Bom dia. Em nome da Cinco Beleza. Solutions, eu dou boas-vindas a todos. E é um prazer receber Matheus aqui para apresentar esse assunto bem interessante que vamos abordar sobre solução de Device 42, né, Matheus? Isso aí. Obrigado pela intro, Fabi. Então, deixa eu me apresentar antes de mais nada. Eu sou Matheus Benetti, sou engenheiro de soluções na Freshworks. Tá? A gente vai bater um papo aqui hoje exatamente sobre esse assunto, né? Como o CMDB e a ITSM impulsionam negócios. Estamos juntos, como a Fabi bem colocou, estamos juntos da A5 Solution, nosso parceiro aqui no Brasil, com que a gente faz os negócios, né? Freshworks é uma empresa que trabalha diretamente com parceiros, então a gente não trabalha diretamente com clientes. Então estamos nessa parceria aqui entregando esse conteúdo hoje para vocês. E a ideia é apresentar um pouquinho exatamente do impacto do CMDB, de uma gestão de ativos avançada, em conjunto com a ETSM, né, com uma gestão de serviço de TI, como que essa combinação poderosa impulsiona os negócios, né, mitigam riscos, né, entregam retornos significativos sobre o investimento, sob um ponto de vista de que quando a gente mitiga problemas, impactos, o que a gente chama de interrupções ali planejadas e não planejadas, que vão acontecer e sempre acontecem em qualquer ambiente tecnológico, isso tem um custo,
né? Então, quando a gente consegue mitigar, e a gente vai começar essa apresentação falando um pouquinho desses custos, quando a gente consegue mitigar, e como a gente consegue mitigar isso, é o que a gente fala aqui do ROI, né, do retorno sobre o investimento de um CMDB avançado em conjunto com a ETSM. Tá? E até para trazer um pouquinho desse contexto de quando a gente está falando, vocês estão vendo, vocês devem ver 2 logos aqui e ficar um pouco na dúvida. Então, eu sou engenheiro de soluções na Freshworks, como eu apresentei, e a gente vai falar muito do CMDB avançado, que é uma empresa, né, a Device42, que entrega esse CMDB avançado, é uma empresa Freshworks, adquirida por nós no ano passado. Então, estamos falando de uma solução que já havia, né, integração nativa, já havia soluções Freshworks mais Device42 no mercado anterior, mas agora uma empresa Freshworks, a gente fala de uma integração a nível de companhia, né? Estamos falando tudo da mesma solução. Legal, eu acho que para conectar esses assuntos, conectar essa introdução que eu fiz sobre o ROI, sobre o impacto do CMDB do ITSM nos custos de uma operação, eu quero trazer esses números aqui de fontes, né, super conhecidas e renomadas no nosso mercado, como o Gartner, o Forrest e a própria Science Direct, trazendo alguns artigos distintos, de anos diferentes, lógicos, mas todos voltados para esse assunto. E o Gartner, num estudo que já vai completar 10 anos, né, uma matéria que ele divulgou das grandes empresas dos Estados Unidos, uma análise, um estudo feito com essas empresas, eles identificaram que o custo médio de uma interrupção não planejada nessas grandes corporações era de $300 mil a hora, né? Estamos falando de $5 mil o minuto. A gente estava falando de 2014, né, quando essa matéria foi lançada. É que eu gosto de trazer isso a valor presente, eu acho que isso seria bem mais alto. Não só corrigindo, né, valores, mas também com o impacto que a tecnologia tem hoje, que ela cresce, né, vem crescendo ano sobre ano. 2014 já era muito grande e a gente sabe que hoje mais ainda. Já é sabido por todos nós de que TI é um departamento de negócio, né? Não mais aquele departamento que cuida da infraestrutura. Ele está muito conectado no negócio porque o negócio depende, e não só depende, como era um vínculo antigo, como ele a tomada de decisão, a tomada de iniciativa ali por parte do negócio, muitas vezes ela é identificada a partir de um insight, alguma coisa que a tecnologia está nos trazendo hoje. Então, isso tem um impacto muito grande, sem dúvida nenhuma, se a gente trazer, claro, tropicalizar isso para a nossa realidade no Brasil, talvez a gente esteja vendo nas grandes corporações impactos muito parecidos a este, convertidos ao real, lógico, e talvez até mais. Então, é um impacto muito significativo. A Forrester disse que, numa comparação de uma intervenção, de uma interrupção de sistema, né, uma queda, uma falha não planejada, ela tem 35% maiores custos comparado a uma inatividade ou uma interrupção planejada, de quando, né, é preciso fazer alguma mudança no ambiente, uma gestão de mudança, por exemplo, e com o planejamento todo envolvido, com os recursos certos para fazer aquela ação, eu tenho essa diferença de custos. Um pouquinho da experiência aqui vivido na minha experiência profissional ali, que trabalhei muito próximo e diretamente com gestão de incidentes, gestão de incidentes complexos e crises em data centers. Eu diria que o Brasil, talvez esse impacto seja até maior, né? Porque é muito comum a gente não ter todo um plano às vezes, de ataque ou de cobertura quando acontece uma interrupção grave, não planejada, né? Então, essa é uma diferença quando a gente está falando de grandes corporações nos Estados Unidos. É comum que eles tenham todo um processo já muito bem definido para seguir. Então, um processo até mesmo quando é uma interrupção não planejada, né? E isso nós estamos falando óbvio, do ambiente de tecnologia, né? Não estamos falando de falhas não relacionadas à tecnologia, por exemplo, um desastre, não estamos nesse ponto.
Então, essa análise ela é importante porque ela é bem voltada para impactos e interrupções no mundo da tecnologia, na infraestrutura. E quando a gente pega esse total, 50% dessas interrupções que acontecem, elas são causadas por falhas de hardware ou software, né? E ou software. Ou seja, né, tá no core business de um CMDB, que é exatamente o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E como que a gente já teve um impacto aqui, uma noção bem importante do quanto isso impacta o negócio, quanto isso infere lá na ponta, né, da entrega dessa empresa, dessa corporação. Como é que a gente consegue minimizar esses incidentes? Eu minimizo e eu mitigo isso a partir do ponto de vista de que eu tenho visibilidade de toda a minha infraestrutura, eu tenho conhecimento e também visibilidade do mapeamento desses ativos, ou seja, qual é o vínculo de dependência entre esses ativos, entre esses servidores, entre essas aplicações, entre esses equipamentos de rede. Qual é esse vínculo de mapeamento? Para que eu entenda que quando ocorreu uma falha, e se eu tive uma mudança ou uma atualização que ocorreu no passado, né, nesse equipamento, ou se eu tive eu tenho alguma relação desse ativo com outro que passou por um processo de alteração, de mudança, ou que teve uma falha no passado. Quando eu tenho visibilidade tanto desse histórico quanto desse panorama, eu consigo minimizar muito esse impacto. Então, a primeira pergunta, né, que eu levo aqui e trago para vocês é: vocês têm visibilidade, né, do ambiente, de toda essa infraestrutura hoje? E aqui é de fato, né, eu tenho uma visibilidade sobre um ponto de vista centralizado. Isso é muito importante, né? Não ter fontes distintas, não ter um processo manual. E aqui isso vai nos levar exatamente a essa parte de baixo aqui, da apresentação do slide, que nos traz quais são alguns dos sinais que a gente sabe e vê que esse processo de descoberta dos ativos, do meu parque de ativos, da minha infraestrutura, ele está sendo mal gerenciado. Primeiro, quando esse processo de descoberta, ele é parcialmente ou na sua totalidade, aí eu não vou nem comentar na totalidade, porque aí, de fato, eu estou completamente fora do compliance, assim, digamos, né? Mas quando eu tenho um processo de descoberta manual, seja parcial ou completo, né? Então, o que é esse processo de descoberta manual? Eu vou, literalmente, numa planilha, fazer um levantamento de todos os meus ativos através de talvez de documentos de PO, de ordem de compra que eu fiz no tempo, ou num processo de vistoria física, né? Ou levantamento a partir da soma que eu tenho ali. Deixa eu olhar, pegar um System Center e ver o que eu tenho relacionado aqui à Microsoft. Deixa eu pegar meu VMware e ver o que eu tenho no meu mundo de cloud. E assim, consequentemente, olhando para cada nicho. Então, eu estou também trazendo de forma manual essas informações para um ponto único de dados. Isso me leva exatamente a esse segundo cenário. Quando eu tenho esse processo, né, não só manual, que é físico ali numa planilha, por exemplo, mas quando eu estou somando, trazendo dados e cruzando dados, deixa eu ver o que eu tenho no VMware, o que eu tenho no Microsoft, o que eu tenho no mundo da Citrix, o que eu tenho no mundo da Oracle, o que eu tenho no mundo... Aí eu tenho um CMDB disperso. Eu não tenho um ponto único. Não tenho uma fonte confiável de informação, nos leva para esse terceiro ponto. A ausência de uma fonte confiável completa e o principal, em tempo real, né, que esteja sincronizado de fato com a minha realidade. Se eu der clicar agora para ver a minha infraestrutura, eu tenho a foto real do meu cenário? Muito provavelmente não, dentro desse cenário que eu estou comentando aqui. Então, a gente viu os sinais de que eu tenho, né, não tenho a visibilidade correta da minha infraestrutura. Quando eu não tenho uma visibilidade completa da minha infraestrutura e do meu parque de ativos, isso me leva para outros sinais. Isso me leva para os sinais de que eu estou caminhando num risco, né? E, consequentemente, algumas coisas
podem acontecer e quando acontecerem, o impacto vai ser mais grave. Quais são esses sinais, né? Eu vou, consequentemente, ter uma vida útil dos meus ativos reduzida. Matheus, mas como assim? Pô, eu não estou gerenciando os meus ativos e, consequentemente, o meu ativo vai durar menos? Exatamente, né? Quando eu não tenho visibilidade do que aconteceu naquele ativo, quando é que rodou uma mudança nele, quando rodou uma atualização, seja no kernel, seja, né, no bare metal, seja no sistema operacional daquela máquina, ou seja nas aplicações, na camada de software, no software, né, nos patches, firmwares, enfim, né, que houve naquele equipamento. Quando não tenho essa visibilidade, talvez eu possa estar com uma informação defasada e ao aplicar uma atualização em um outro equipamento, talvez aqui, ao falar isso, quem é de TI está aqui no nosso quórum, vai lembrar de algum momento. Pô, eu atualizei uma máquina, mas essa versão atualizada não falou com aquela outra que eu não sabia que não estava atualizada. Então, eu tinha aqui um problema, né? Um problema de comunicação, eu tinha um problema de fato de homologação, de suporte. Essas duas versões não falavam. Isso vai complicar, tanto vai exigir, pode vir a exigir mais daquele hardware, né? Então, casos muito comuns de firmwares desatualizados ou minimétricos, que eu estou com meu hardware trabalhando de forma equivocada, errada, tá? E, consequentemente, eu estou, de repente, afastando um ativo por falta de visibilidade dele, afastando ele da minha produção, por falta de visibilidade daquele problema, ou como é que eu poderia trazer ele à produção na sua melhor operação. Obviamente, maior risco de falhas. Né? Se eu não tenho essa visibilidade, eu identifico incorretamente. Eu não tenho visibilidade de onde que está, de fato, o meu problema ou onde que está a minha ameaça, o meu risco maior. Então, quais softwares estão defasados, quais equipamentos estão defasados, ou que equipamentos que estão mapeados por uma mudança que deve ocorrer em breve, e qual é o impacto dessa mudança no meu ambiente. Eu sei o impacto dele naquela máquina e naquelas aplicações que rodam naquela máquina, por exemplo, mas quais outras máquinas, equipamentos, aquelas aplicações, aquele pequenininho ecossistema de conversa, pode gerar interrupção num outro sistema? Sem a visibilidade atualizada em tempo real daquele parque, eu não consigo prever isso. Então, eu vou trabalhar com algumas hipóteses e um processo mais, no sentido literal da palavra mesmo, mais burro, né? Eu não vou conseguir ter a informação real e eu vou assumir hipóteses caso venha a ter falhas ali naquela processo de mudança. Isso também vai me gerar resolução atrasada de problemas. Se eu não consigo identificar esses impactos que eu estava comentando de um ativo específico que está relacionado a um incidente ou relacionado a uma mudança, qual é o impacto dele no ecossistema e no ativo vizinho, eu vou ficar, muitas vezes, estressando o meu diagnóstico do problema naquela máquina, naquele mundo fechado dela, sem ter a visibilidade de que, poxa, acho que a causa desse problema aqui pode estar nesse outro ativo que sofreu uma atualização na semana passada e desde então ele começou a ter intermitência, por exemplo, nessa comunicação. Trouxe algumas hipóteses. Então, isso vai acarretar o processo de descoberta dos ativos mal gerenciado, vida útil, reduzido dos ativos, maior risco de falhas e a resolução atrasada, maior tempo de resolução dos meus incidentes, dos meus problemas. Qual é a solução para isso? A solução é o que a gente vem conversando, que eu falei lá no primeiro slide, na introdução, é eu ter uma solução avançada de CMDB. CMDB é essa gestão dos meus itens de configuração, né? Dos meus ativos, itens de configuração, tudo aquilo que é, de fato, um ativo, mas ele pode ser parte de um ativo e ele tem impacto sobre aquele ativo. Né? Então, essa seria um pouquinho do que é um item de configuração. E essa solução avançada e descoberta, que ela é chave para destravar isso tudo que a gente falou. Um negócio ininterrupto. Né? A descoberta avançada e o mapeamento
das dependências, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo disso, vai me trazer esses três, e a gente vai avançar em cada um desses aqui. Uma gestão de ativos madura, né? Uma gestão de mudanças, e aqui, gestão de ativos, eu estou falando de um processo exatamente do CMDB. Isso aqui é responsabilidade do CMDB. Fazer toda a gestão, fazer todas as descobertas, manter aquela visão atualizada sobre todos os ativos, relacionamentos, softwares e aplicações que estão rodando naqueles ativos. E aí eu venho para outros dois serviços, né, da TI. Então, estou falando aqui do mundo do ITIL, estou falando do mundo do ITSM, né, que é a gestão de mudança, uma gestão de mudança eficiente e uma gestão rápida sobre os incidentes e os incidentes graves. Então, exatamente dentro desse contexto, quando eu falo de ter visão completa, de ter uma descoberta automática, contínua, em tempo real dos meus ativos, eu estou falando da nossa solução avançada de CMDB, Device42. Quando estou falando desse processo da gestão dos serviços, como gestão de mudanças, gestão de incidentes, e isso, obviamente, né, na mesma tela, nessa mesma comunicação, nessa mesma integração com o CMDB, eu estou falando do Fresh Service. Então, Fresh Service é a nossa solução de ITSM e ESM, aí para o mundo de negócios. Device42, nossa solução de CMDB avançado. Ambas soluções trabalham sobre a experiência de uma solução única. Então, eu estou acompanhando aqui a entrada de novas pessoas aqui no nosso webinar, todos bem-vindos, bom dia. E só conectando, né, quando a gente fala de Device42, Device42 é uma ferramenta líder já no mercado de CMDB, né, e para trazer um pouquinho do impacto e de quem é Device42, que não é tão conhecido aqui, não era tão conhecido no Brasil, né, nós temos clientes como VEG, entre alguns outros, mas não era tão conhecido aqui no Brasil. Muitos Estados Unidos, a gente tem clientes ali como o próprio a NASA, né, Exército dos Estados Unidos, Goldman Sachs, então, enfim, tem clientes bem parrudos, bem poderosos aí no mundo que confiam nessa solução para fazer a sua gestão de ativos do seu parque, né? Então, a gente fala muito de segurança, quando eu falo de Device42, estamos falando de uma solução robusta. Quando eu digo que esses são nossos clientes, eu acho que já dá para ter já elimina as dúvidas de perguntas sobre segurança. E essa empresa foi adquirida pela Freshworks no ano passado, e Fresh Service é a nossa solução de HSM, que também, né, vem a gente, no último quadrante que teve do Gartner, a gente estava ali como Challenger. Gartner descontinuou esse quadrante mágico de HSM em 2023. Se eu não me falha a memória, acho que o último foi em setembro, outubro de 2023, a gente estava lá como Challenger, entrando ali para o quadrante dos líderes, né? E essa soma é isso aqui, é o conteúdo, é esse webinar aqui que eu estou apresentando. Maravilha, né? Então, mas o que é? Vamos avançar um pouquinho sobre esses três pontos aqui, né, que a gente falou ali embaixo. O que é essa descoberta avançada, né? A descoberta avançada, primeiro, a palavra já fala, é ter uma profunda visão e entendimento, visibilidade, perdão, da minha infraestrutura, independente do agnóstico à marca, agnóstico à arquitetura, agnóstico à tecnologia. Pô, qual o ambiente, que realidade de empresa hoje que não existe uma máquina, não existe um software, um sistema operacional, um hardware legado ou defasado? Todos nós sabemos que não é bom ter um software defasado, legado, sim, mas sobre a realidade, né? Às vezes nós temos soluções, aplicações que não são tão críticas, e elas podem, sim, estão lá rodando, estão bem rodando num hardware defasado, por exemplo, que não está com suporte, mas eu tenho que ter visibilidade daquilo. Aquilo ali faz parte da minha infraestrutura, faz parte do meu, trazendo ali da minha pilha, né, tecnológica, da minha pilha, enfim, da minha infraestrutura. E o que acontece, e é muito comum, certas soluções de descoberta e gerenciamento de ativos não cobre, porque, pô, esse Windows 2000, esse Windows NT aqui,
né, eu não suporto. Então, a gente acaba vendo isso muito em soluções atuais, e isso é um impacto para muitas pessoas, né? Isso é um impacto para muitas empresas. E aqui, de novo, eu vou trazer o mundo global. Isso não é só uma realidade do Brasil, a gente acaba tendo um pouquinho mais de equipamentos legados. Então, vamos nos aprofundar nessa descoberta profunda ainda, nosso próximo slide. O segundo ponto dessa descoberta avançada, o que isso inclui, é o mapeamento das dependências, né, para uma descoberta de fato significativa, com mais valor. Né? Então, legal, eu descobri tudo que eu tenho. Então, eu poderia ver isso num formato de lista. Interessante, é muito bom. Eu vou lá, abro aquele ativo da lista e tenho todas as informações de hardware, de software, de serviços. Ok, isso já é um grande avanço, né? Eu tenho visibilidade, agora se eu sei que a máquina A está envolvida num incidente ou numa mudança, eu sei o que tem de serviço, eu sei o que tem de software, eu sei quais são as versões dos firmwares, né, dos seus componentes, eu sei a versão dos softwares que estão instalados nela, eu sei as aplicações que estão rodando, os serviços ali que fazem, que eu não preciso entrar na máquina para ver quais serviços estão rodando. Legal. Mas qual é o impacto da máquina A com a máquina B? Qual é o nível de dependência? Qual é a relação? Então, aqui a gente entra num ponto muito importante, que tem valor, né? E aqui a gente sempre fala, tem custo, mas tem um valor muito grande. E, às vezes, a gente não traz isso para a mesa com o devido impacto. Por isso que eu venho falando desde o começo ali da importância, o impacto disso no custo, né? Numa operação, num saving final. É um investimento? É. Mas quando eu tenho o mapeamento dessas dependências, do que eu estou falando? Eu me aprofundo depois um pouquinho. É no eu entender dentro da máquina A e dentro da máquina B. Eu tenho serviços que se comunicam? Tenho. Tenho serviços que se comunicam muito. Quais são estes? É muito provável que talvez eu tenha, né, uma aplicação front-end ali para o meu usuário, e nessa máquina A ou B eu tenho banco de dados. Pô, uma não vive sem a outra. Então eu tenho um vínculo ali muito importante. Se eu tenho um incidente na máquina A, eu tenho que ser alertado no mesmo momento de que a máquina B está impactada. Também, porque a aplicação que roda aqui demanda um item, um serviço da outra. Então, esse mapeamento dessa dependência é muito importante quando eu tenho visibilidade para entender esse impacto. Ok? E se eu tivesse isso, se eu conseguisse rodar isso de forma manual, uma vez por semana, e isso me trouxesse todas essas informações, seria muito bom? Seria muito bom. Né? Eu já teria partiria de um outro patamar de visibilidade. Mas eu estaria na solução, eu não diria nem ótima, mas eu vou falar ótima aqui. Não estaria na solução ótima. Por quê? Porque, ainda mais quando a gente fala de ambientes híbridos, né, tanto on-premise com cloud, e quando eu vou olhar só para o on-premise, por exemplo, eu posso ter máquina física ainda, eu posso ter máquina virtual, mas quando eu estou falando de máquinas virtuais, é muito comum eu ter, né, máquina virtual que seja por um balanceamento de carga ou por algum outro motivo, essas máquinas virtuais migram. Consequentemente, as aplicações, né, elas passam a ter outros ponteiros, né, uma aplicação que exigia de uma máquina, agora exige da outra, e se eu tirei aquela foto daquele meu mapa de ativos, das minhas dependências, na segunda-feira, e eu tive um incidente na quinta-feira, e eu vou buscar a foto da segunda-feira para agir na quinta-feira, eu posso estar completamente defasado. Então, uma descoberta automática, contínua, vai me trazer, de fato, uma fonte de verdade ali. Né? E esse é o terceiro ponto, né, de que isso tudo inclui quando eu estou falando somente da descoberta que o Device for You pode fazer, né? Entre outros valores, mas aí sair um pouquinho do contexto. Mas o Device for You é importante que saiba que não se resume somente a isso, né? Olhar os níveis de utilização dos recursos de uma máquina é também um valor do Device for You em uma licença. Eu tenho uma visibilidade avançada de storage, das LUNs desses storage e tudo mais. Então, saber, conseguir ter uma gestão desse nível agnóstico à marca, também é uma funcionalidade do Device for You. E também uma modernização de cloud, né, que a gente viu, continua vendo, né, teve o boom aí alguns anos atrás, mas continua tendo. Então, tem uma análise de saber, conseguir descobrir qual é o melhor provedor de nuvem,
para a minha demanda, melhor custo, melhor valor, melhor ROI. Também é uma funcionalidade do Device42, é uma licença lá. Aqui nós vamos falar exclusivamente do CMDB, que é o nosso assunto. Legal. Então, daquelas 3 caixinhas que eu comentei aqui agora nesse slide anterior, eu vou me aprofundar quando a gente fala do descobrimento. Eu trouxe o exemplo de uma situação que eu acho que todos vocês, né, são tecnologia, têm essa referência. Eu tenho no meu parque, ou talvez tenha aquele cliente que tudo no 2024 ali, né? Tudo na última versão, minhas máquinas são todas atuais. Mas essa não é a realidade da maioria. E então descobrir e cobrir todo o meu ambiente é sim um desafio, né? Há muitas soluções poderosas de gestão de ativos no mercado que vão com bastante profundidade nas suas funcionalidades, mas elas perdem quando eu estou falando lá do meu Windows 2000. Quando eu estou falando de uma distribuição de Linux que é gratuita, né? É uma distro e eu não era tão impactante, então não tenho, é Linux, está rodando lá, por que eu, né, vou colocar suporte ali se eu tenho gente muito boa de Linux dentro de casa? Então eu não perco a visibilidade daquela máquina Linux porque ele não descobre, daquela máquina do Windows defasada porque não descobre, ou até mesmo quando eu tenho uma própria infraestrutura mais antiga, ou um mainframe, né? Estou falando ali seja de um IBM, seja de um Power, às vezes fica fora e eu não tenho a comunicação completa desse ambiente. E aqui, com o Device42, a gente está falando da maior capacidade de descoberta do mercado de ativos, né? Então, vou olhar de ponta a ponta. Vou olhar de uma infraestrutura física, desde que eu tenha, claro, acesso. Então, quando a gente está falando de infraestrutura física, eu vou falar daquelas infras inteligentes. Por exemplo, nós temos PDUs, né? PDUs são aquelas réguas com todos os conectores de energia que ficam laterais ao rack, né? Onde estão os servidores dentro. Tem PDUs que tem tecnologia, tem IP ali, estão comunicado com a rede, eu consigo me comunicar com ela, eu sei em que porta que o meu servidor de rede está ligado, que consequentemente está no break, que eu estou evitando ali, mitigando uma falha de energia, mantendo minha produção. E às vezes isso é causa de uma parada, de uma queda, de uma disrupção. Então, se eu tenho visibilidade ali da infrafísica, de alimentação de energia, eu já começo com muita informação. E aí, subindo para o mundo de fato, da infraestrutura física ali, dos recursos, né, de computação, de memória, de HD, até softwares e aplicações indo lá para cima. Então, descobrir isso completo é o primeiro valor. Né? Aqui esse slide mostra um pouquinho ali da nossa capacidade, a gente pode compartilhar depois documentações, indo muito a fundo no que, na ampla capacidade de descoberta que o Device42 tem. Descobrir a infra física virtual na nuvem, descobrir o sistema operacional independente, inclusive os legados, como eu tenho bastante comentado, que estão ali no bare metal dessa máquina, quais softwares estão instalados nessa máquina, saber quais aplicações e serviços estão rodando nessa máquina, e tem inclusive um rastreamento ali de end of life, por exemplo, end of support, que você pode cadastrar para cada ativo seu, né? Então, quando é que vence a vida, quando é que vence o suporte, e a partir do input dessa informação, isso fica na base de dados e você pode ter todo um insight depois de comunicação, de alarme ali, de como isso acontece. O segundo ponto muito importante, aquilo que eu falei, é ter a visibilidade do panorama geral, ou seja, do mapeamento das dependências. Eu falei bastante sobre isso já, e vocês veem aí na tela um print, né, desse relacionamento dos ativos a partir do Fresh Service, né, a partir do nosso ITSM. Então, eu não estou na tela do CMDB, e isso é muito legal, porque a experiência para vocês com essa solução robusta de CMDB mais ITSM é que vocês vão ter um ponto único de informação. Vocês vão ter uma experiência de como um único serviço. A partir do Fresh Service, você tem toda essa visibilidade do Device42. E aqui eu estou vendo exatamente qual é o vínculo dos meus, né, por exemplo, departamentos e usuários que estão lá nessa linha de baixo, nessa última visão, que eles têm comunicação ou dependência, vínculo de dependência ali com servidores e máquinas, que utilizam alguns serviços,
e qual é a aplicação final ali que entrega, né? Então, eu saber o impacto de uma máquina com a outra e como que eu tenho essa visibilidade. Isto não só me entrega todos esses valores que eu comentei até agora, como alguns que a gente vai explorar um pouquinho mais, que é exatamente essa visibilidade na hora do diagnóstico de um problema. Aconteceu um problema, por exemplo, naquela máquina DB Server 01, né? No cantinho, eu estou vendo aqui no meu canto esquerdo aqui, essa máquina. E o problema dessa máquina está relacionado, talvez, a algum erro de aplicação ali desse banco de dados que tem nela. Isso pode, talvez, estar relacionado com essa máquina de baixo. Talvez sim, porque eu tenho um vínculo de dependência aqui, eu posso entender melhor o que é esse relacionamento, e talvez eu tenha uma incompatibilidade, exatamente como eu comentava, de firmware, de software, com essa máquina, e está respingando e está mostrando como se fosse esse DB Server 01 o problema, porque é nele que está aparecendo o problema, mas a causa pode estar lá embaixo. Então, eu mitiguei, a partir de uma análise super reduzida aqui, hipotética, que eu mostrei, eu posso estar reduzindo muito o meu tempo de resolução, né? A partir de ter visibilidade desse panorama geral, ter o mapeamento de serviços. Inclusive, né, esse terceiro item, é eu conseguir, sobre uma visão de aplicação e de serviços, criar grupos de afinidade, né? Então, eu tenho serviços e aplicações que estão dentro de um grupo que, quando dentro desse grupo, o que eu quero dizer é que isso aqui é uma coisa só para mim, porque esse grupo me entrega um serviço muito crítico. No entanto, dentro desse grupo, cada aplicação dessa, serviço desse, pode estar em máquinas distintas. Isso eu vou ver a partir da falha de um serviço. Mas eu tenho que saber que quando eu tenho essa aplicação com problema, eu tenho todos os ativos nas quais elas estão rodando, né, nessas outras máquinas, tem todas essas outras máquinas impactadas. E vice-versa. Máquinas impactadas, eu tenho serviços impactados. E, né, o terceiro ponto ali que eu comentava é estar sempre atualizado. Dei aquele exemplo da segunda-feira, que eu tive um problema, segunda-feira que eu tinha a foto atual do meu ambiente com todas essas informações, e quinta-feira eu tive um problema. Como é que eu vou tratar isso? Ou eu tenho esse meu ambiente atualizado numa outra plataforma que não está integrado ao meu ITSM. Então, quando eu tenho um incidente, uma mudança, um problema no meu ITSM, eu não consigo ver aquilo atualizado, né? E aqui é um ponto crítico. Tem ela só é uma fonte confiável, segura da informação quando ela está sempre atualizada. E aqui temos essa integração, esse print screen está exatamente na página da configuração da integração do Device 42 com o Fresh Service, que eu vou ter isso ocorrendo diariamente, a cada 24 horas, ou inclusive com a possibilidade de rodar um sync manual ali sempre que eu quiser dar uma atualizada, um refresh, mesmo que dentro do mesmo dia, dessas informações do meu CMDB para dentro do meu ITSM. Para que isso, inclusive, atualize incidentes abertos, que antes diziam que eu tinha alguns serviços impactados, e agora tenho outros a partir de um incidente, né? Porque atualizei e eu vi mudanças no ambiente. Então, visibilidade e mitigação dos riscos, mitigação do tempo, melhora do tempo de resolução. Essa sincronização ela é chave, né? Então, eu falei bastante do CMDB e esses três pontos aqui, talvez os mais críticos, que é a gestão dos ativos, o gerenciamento das mudanças e do incidente, que é onde roda o maior estresse dentro de quando ocorre uma interrupção não planejada, ou até mesmo planejada, é onde está o maior estresse, e quando eu digo estresse, não é estresse de pessoas, porque temos processos para nos amparar com isso, mas é aquele momento mais crítico, mais delicado daquela operação, e que pode envolver, e que está diretamente conectado lá com a ponta, né, de novo TI, conectado diretamente com a ponta daquele serviço. Se essa mudança durar mais, ou se esse incidente não se resolver dentro do tempo que eu preciso que ele se resolva, eu vou parar de emitir, vou parar de vender. Eu ia dar um exemplo mais nichado. Então, minha empresa vai parar de vender, ela vai reduzir o número de vendas, ela vai reduzir meu faturamento. Meus acionistas não vão ficar felizes comigo por causa do meu, que nem sabe, né? Meu gerenciamento de mudança que estava com problema. Então, a sincronização disso com o Fresh Service, essa integração, ela é chave. Não adianta eu ter um CMDB muito bom se ele não está integrado, não tem uma integração real como um único produto.
E exatamente esse valor, né? Aqui a gente está vendo, por exemplo, algumas telas de eu ir no meu Freshservice, dentro da minha lista dos meus ativos, eu tenho minha visibilidade completa. Eu tenho um CMDB abrangente, que está sempre atualizado, e eu tenho uma experiência de plataforma única. Né? E o que a gente está falando aqui, repetindo até para quem está novo, estou falando de duas soluções, porque dentro do Freshservice, talvez, tenha aquele cliente que não tem essa necessidade desse gerenciamento avançado aqui. Né? Então, nós temos também o gerenciamento básico de ativos. Eu tenho duas ofertas. Eu tenho gerenciamento avançado, que é com Device42, e o Device42 é uma empresa Freshworks. Estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Acesso à engenharia, suporte, tudo conectado. Então, não temos diferentes fornecedores para essas soluções. Estamos falando da mesma empresa, estamos falando de Freshworks. E ter essa base, né? Toda de informações atualizada da minha infra, colocado aqui sobre essa mesma plataforma. Aqui eu vou me aprofundar um pouquinho exatamente agora nesses dois principais processos, né, da gestão de serviços de TI, de um ITSM. Gestão de mudança. Né, um processo de gestão de mudança, ele é muito crítico. Seja, né, para dentro do... E normalmente a mudança, ela está mais vinculada ali a um processo, a uma interrupção planejada que vai ocorrer naquele ambiente. Então, eu estou, né, me precavendo me prevenindo de que maiores impactos ocorram nesse processo que já é crítico. Então, eu vou ter que atualizar, né, a base, o firmware, enfim, ali um servidor que roda aplicações críticas para o meu negócio, e nesse momento eu consigo, né, migrar as aplicações para outras máquinas, executar a instalação nela, devolver, aplicar na outra, assim, consequentemente. Eu tenho todo um processo para seguir, só que no momento da minha execução, ou parto lá do começo, no meu planejamento da minha mudança, a primeira visão que eu tenho que ter, ok, eu sei que essa mudança vai ocorrer no servidor tal, ou na aplicação tal, que vai vir um novo patch, uma nova atualização crítica aqui de segurança ou de funcionalidades nesse meu software, que está vindo lá da minha equipe de desenvolvimento, do Azure DevOps, que está integrado com o meu módulo de gestão de mudança. Dei um exemplo aqui de Azure, GitLab, de Jira, qualquer que seja a minha ferramenta de DevOps, todas essas principais que eu falei aqui, nós temos integração nativa. Vai estar vinculado com o módulo de mudança, e a primeira coisa que eu tenho que saber, meu comitê vai precisar saber na hora da aprovação, ok, qual é o impacto disso no meu ecossistema? Então, eu vou contar com o meu relacionamento, né, minha visibilidade completa do CMDB. E mais, será que eu tenho esse mesmo ativo ou um ativo que tem dependência crítica com dessa mudança, que está envolvido numa outra mudança? É exatamente esse alerta que está aparecendo aqui na tela de vocês, ele pedindo para confirmar. Né? Tem um conflito. Esse mesmo ativo está envolvido numa outra mudança já. Deseja prosseguir? Né? E aqui ele está falando de um ativo que estava vinculado a mesmo, mas às vezes eu tenho um ativo que é dependente dele, está envolvido numa outra mudança. Então, olha o passo que eu estou dando, né, para encaminho a otimização, encaminho rumo a um ambiente mais tranquilo, com menos impacto, quando eu tenho o software atualizado, essa fonte única de informação, me dando esse insight, me trazendo essa segurança, fazendo essa validação, que humanamente é impossível. Né? É impossível em tempo hábil para executar uma mudança e tudo mais. Então, esse é um dos grandes valores aqui. Ter essa análise do impacto, planejar essas mudanças de forma eficiente. Em qual fase, em qual status da minha mudança que eu vou estar validando isso, e sempre, né, em cada fase, em cada status, eu estou sempre com a minha foto atual do meu ambiente. Aprovei, passou pelo comitê, passou pelo planejamento, vai chegar na hora de execução, eu vou dar um sincronizar ali, ver se tem alguma coisa que mudou nesse meu ambiente para eu seguir com a mudança. Então, tive um planejamento eficiente, e na hora da implantação, eu também tive, né, essa inteligência para detectar colisão ali. Comentei sobre o comitê, né, o CAB, os calendários de mudança, para fazer esse gerenciamento e ter essa visibilidade também. E aí são os outros benefícios da nossa plataforma de ITSM, que é ter uma automação desse processo de mudança. O que eu quero garantir em cada fase da minha mudança que isso cumpra? Então, eu vou ter
trazer obrigatoriedades para o meu analista na hora de ele evoluir uma mudança do planejamento para envio de aprovação, o que tem que ser preenchido, quais informações precisam constar ali. Eu não quero que o meu analista tenha a obrigatoriedade de saber esse processo. Eu tiro dele a obrigatoriedade de conhecer o processo de gerenciamento de mudança minor, de uma mudança padrão, de uma mudança emergencial, de uma mudança crítica, porque cada uma tem um processo diferente, mas isso você não precisa se preocupar, porque a ferramenta vai garantir isso para você. Essa é a ideia. Reduzir o tempo de inatividade, né? Reduzir o impacto do meu incidente. MTTR, né? Meu tempo médio de resolução de um incidente. Reduzir isso. Como? Com base nisso tudo que a gente já conversou, que eu já apresentei aqui para vocês. De ter a visibilidade do impacto daquele ativo no ecossistema, né? Então, inclusive, quando abrir aquele mapa do panorama que vocês viram aqui alguns slides anteriores, o meu analista consegue olhar, ver se tem, inclusive pode aparecer um ou outro vermelho ali devido a um incidente que está ocorrendo nele ou num ativo que está acima dele, ou seja, que tem um vínculo de dependência, né? Então já vai mostrar que está vermelho, então o problema talvez não esteja aqui, mas está ali. Ou também, a partir de uma simples visão, deixa eu dar uma olhadinha no histórico de incidentes, de mudanças, deixa eu ver o que mudou aqui, nessa minha última semana, nesses meus últimos dias, nessa foto aqui. Pô, de repente eu vou descobrir que teve uma atualização de, como eu comentei, né, anteriormente, de software, de sistema operacional, numa outra máquina ali lateral a ela, e talvez esta seja a causa do meu incidente. Vou quebrar um pouquinho aqui, de novo, trazer alguns exemplos da minha experiência passada, né, enquanto gerente de resoluções e de incidentes críticos, isso pela Dell, sempre trabalhando com data center, muito era quantas vezes problemas super críticos, e eu tinha os melhores analistas trabalhando com todo o conhecimento, profundidade, experiência em cima daquele problema, com a visibilidade daquele problema, daquele ativo daquela máquina, trabalhando naqueles logs. Mas o problema estava totalmente fora dali. E vocês vão ter essa memória também de quem já passou com isso. E às vezes é uma coisa muito besta. Às vezes uma coisa muito simples. Nossa, era isso. Lá do outro lado, que gerava um comportamento completamente anômalo, respingava numa outra máquina. E todo mundo trabalhando naquela máquina. E passando-se horas, a operação impactada, algum sistema, aplicação fora do ar, e por falta dessa visibilidade, por falta dessa ferramenta, dessa inteligência de capturar isso tudo, eu não conseguia, né, resolver aquilo da maneira mais correta, porque eu não tinha visibilidade. Então, resolver incidentes graves, né, o vínculo, de novo, com o meu módulo de gestão de problemas, saber o que eu tenho de problema conhecido no ambiente, o que não. Isso vai, inclusive, alimentar o meu módulo de gestão de problemas, para trazer todo esse conteúdo aí de informação, essa base de dados, né, para o meu analista. Você tem tudo isso que você pode agora analisar na tomada de uma decisão. E, bom, falamos aqui bastante dessa valor. Eu acho que está bem claro o que é um CMDB avançado. Perdão. O que é um CMDB avançado e o valor, né, disso integrado ao Freshservice, né? Então, resumindo aqui nesses tópicos todos que a gente abordou, melhorar o MTTR, exatamente o que a gente conversava agora. Ter clareza das minhas dependências, da minha infraestrutura e resolver esses meus incidentes mais rapidamente após visibilidade de incidentes de relações. Automatizar tarefas de TI. Aí eu vou estar falando muito do meu ITSM, do Freshservice, né? Eu posso automatizar ações no meu módulo de gestão de mudanças, no meu módulo de gestão de problema, no meu módulo de gestão de incidentes, para que certas informações já venham para o meu analista automaticamente, né? Sem que ele tenha que executar alguma ação para então aparecer ou aquilo tomar o caminho correto. Eu vou automatizar o fluxo daquele módulo, desse processo. Reduzir o risco. Tudo que a gente falou aqui é sobre reduzir risco. A gente quer
reduzir aquele risco de impacto financeiro lá do primeiro slide, né, daqueles $5.000 minuto, de uma análise de 10 anos atrás feita pelo Gartner. A auditoria é sempre pronta. Bom, não preciso nem comentar. Um dos pontos mais importantes, principalmente quando a gente vai falar, eu trouxe, né, exemplos ali de clientes Device42 nos Estados Unidos. Não vou nem falar da exigência de auditoria, principalmente quando a gente fala de bancos aqui também e outras organizações. Ter isso atualizado. Eu não preciso fazer nada mais. Eu não preciso alocar recurso, nem contratar software, nem sistema novo para me trazer as informações de auditoria. Seu auditor está aqui. O momento que você quiser, eu clico e eu gero a documentação de toda a minha infraestrutura para essa auditoria. Né? O que você precisa? É por departamento? É pela BBU? É pela minha empresa inteira? Eu tenho isso num clique, a documentação completa de tudo, de todos os meus recursos, de todos os meus ICs da minha base de dados. Está pronto. É só rodar. A hora que você quiser, você vai extrair isso em tempo real. E gerenciar os custos dos ativos. Né? Muito comum quando a gente separa por departamento, né? Quais ativos são de cada departamento e sob qual centro de custo está aquilo ali. Então, ter essa organização, extrair relatórios para ter essa visibilidade, né, de onde que tem, qual departamento está consumindo mais, ou até mesmo para a própria gestão, né, de financeiro daquele departamento. Então, quão simples é hoje para vocês extraírem essas informações? Quão acurado está a base de dados de vocês hoje para extrair essa informação de custo de TI para infraestrutura ou de qualquer um desses 5 pontos aqui, né, que a gente comentou. Então, esses são alguns deles, né, mas talvez os 5 principais valores, vamos assim dizer, dessa integração de um CMDB avançado, empoderado aqui, entregue pelo Device42, mais um ITSM moderno, né, e quando a gente vai falar de um ITSM moderno, Trust Service vem com nosso DNA, essa modernidade, essa nossa intuitividade, a simplicidade no uso de uma ferramenta leve e principalmente empoderado pela IA. Né? IA generativa, a gente tem falado muito disso dentro do conceito de gestão de TI. Quanto a gente pode, um copilot, né? A nossa licença de copilot, que é o assistente para o agente, quanta produtividade, de fato, uma IA generativa hoje entrega. Resumindo o ticket, gerando um relatório pós-incidente, gerando quais foram as ações tomadas no incidente, a causa raiz e a resolução. Aquelas informações estão todas logadas no ticket. Eu extraí um relatório disso, eu gerar essa informação, eu gero com um clique hoje com a IA generativa. Né? E quando eu tenho isso anexado no incidente, quão simples e inteligente é eu consultar meus incidentes e ver como é que foi resolvido esse incidente. Pois caiu um incidente agora, a minha inteligência artificial já está me dizendo que um incidente similar a este foi resolvido no passado. Quando? Pode ser desde quando você é cliente nosso, vai estar na base. A IA vai ter essa informação para dizer, ó, esse incidente é semelhante. Dê uma olhada. Pô, vou olhar e vou ver que é a mesma coisa. Qual foi a ação tomada pelo analista aqui nesse caso? Eu vou ter isso de uma forma já sucinta, resumida. Ações tomadas, causa raiz, ações tomadas e resolução. Parto daquele resumo para ver se eu posso aplicar o mesmo processo nesse incidente atual. Por exemplo, né, trazendo alguma dessas funcionalidades. Então, modernidade e IA é muito a chave do Fresh Service. E é exatamente aqui a nossa promessa, né, como fornecedor dessa nossa parceria Freshworks A5, o que a gente pode entregar para vocês. Né? Essa experiência disso tudo que eu falei, desse CMDB com a ITSM, entregar isso com uma experiência, de fato, de um produto único. Acho que o principal, né, e isso é muito nosso core, não é feio falar, não é nem um pouco feio falar que a gente tem uma solução muito competitiva em preço no mercado, né? A gente vem batendo muito nos líderes atuais dos nichos, exatamente com uma proposta de, pô, eu estou com uma solução mais moderna, mais intuitiva e com um custo menor. Então, preços competitivos. E o engajamento muito simplificado, né? Tanto na nossa precificação, na nossa oferta, quanto aqui, propriamente com a nossa parceria, buscando a 5, vão ter nosso engajamento sempre junto. E essa é a nossa promessa aqui de parceria dessas soluções. Pessoal, eu espero, de fato, aqui que
eu tenha levado algum conteúdo para vocês, tenha levado um pouco do que a gente tem como oferta e do valor dessa nossa oferta, do valor do CMDB. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque às vezes fica com uma coisa muito técnica, uma solução, um serviço lá de TI, né, que tem um custo. Pô, será que eu vejo o resultado desse custo? Acho que eu espero ter conseguido trazer exatamente o valor que eu trago por esse custo implementado ali do CMDB e quanto isso vai refletir no negócio de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, por essa horinha. E vamos lá, deixa eu abrir aqui para dúvida. Matheus, você tem uma dúvida? Não sei se você consegue tirar do mudo, acho que não, né? Se você colocou no chat, quer botar em perguntas e respostas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou colocar o Matheus no microfone, vou habilitar para ele. Boa, eu tenho a opção aqui também. Vamos abrir para todo mundo. Ótimo. Só fique à vontade para desmutar, acho que já está todo mundo sendo desmutado aí. Matheus, por favor. Beleza? Tudo bem, Xará? Tudo ótimo. Beleza. Eu fiquei curioso quando eu vi vocês apresentando um CMDB autodocumentado, né? Uhum. E aí um ponto que me chamou a atenção é em relação à possibilidade de versionamento dos ICs. Uhum. É oferecido isso? O que você diria para o versionamento de um IC? Desculpa, porque, vamos lá, um IC, ele tem suas versões, ele tem a sua versão de software atualizada, ele tem versão de firma atualizada. O que seria o versionamento dele? Aqui você apresenta como ele é constantemente atualizado, só que ontem ele poderia ter uma característica A e outro dia uma característica B. E aí eu quero saber o histórico de mudanças desse IC. Excelente, excelente. Se fez super claro, entendi. Exatamente. Então, não só aquela foto atual, aquela documentação atual, quanto uma documentação de histórico. Inclusive, poder ver isso num formato de timeline, né, com os risquinhos de quando que aconteceu e qual mudança que aconteceu ali. Mas, claro, quando eu quero trazer isso para um contexto de auditoria, eu vou trazer isso documentado e você tem a documentação do histórico daquele ativo. Seria isso, Matheus, respondido? Legal, obrigado. Uhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que tem uma pergunta aqui do Marcos. Vou habilitar ele também. Está no chat. Ao falar da ferramenta de Discovery, você mencionou sobre vulnerabilidade. Pode falar um pouco mais sobre isso? Ela consegue detectar vulnerabilidades cruzando com bases como CVE e suas respectivas correções recomendadas? Legal. Eu acho que ele se refere bastante assim, né, ao mundo de segurança. E eu acho que é legal aqui trazer duas informações, né? A CMDB ela não faz a gestão de segurança de um ativo, né? Então, por exemplo, saber se aquela versão de software ou de sistema operacional foi detectada uma vulnerabilidade nela. Você vai ter essa informação pelo provedor daquele serviço. Vamos trazer o exemplo da Microsoft. Então, você descobriu, você foi alertado pela Microsoft e você pode agora aplicar. Então, eu não vou ter, a partir do Device Fortitude do Freshservice, a detecção de vulnerabilidades que estão ocorrendo, por exemplo, com seus fabricantes, daquele software, daquela aplicação. Eu não tenho esse vínculo. Você pode fazer isso manual, exatamente ao logar aqui, né, aquela versão, você descobriu isso através do fornecedor, você informou isso como se fosse uma baseline, né? Você informou isso lá naquela licença, naquele software, naquela versão, de modo que todos os ativos que contêm aquela versão agora vão ser notificados porque estão vulneráveis. Mas eu não tive a descoberta da vulnerabilidade a partir do CMDB. Não sei se me fiz claro. Se tiver alguma dúvida ali, pode perguntar aí, Marcos. Fala, Matheus. Bom dia e prazer falar contigo, cara. Acho que ficou claro, sim. A vulnerabilidade que você citou lá num dos slides iniciais fica, acho que, restrito ao end of life dos sistemas operacionais instalados. Beleza. Perfeito. Obrigado. Perfeito. End of life, end of support. Também como informações que você vai imputar ali, você consegue imputar de forma manual, né?
o end of life, exatamente, inclusive essas vulnerabilidades que você detectou. Você adiciona isso à sua base de dados e ali, adicionado isso, eu consigo dizer quais softwares estão rodando essa versão e eu tenho que tomar uma ação. Mas não que eu vou fazer a detecção disso com o fabricante de maneira atualizada, automatizada. Obrigado. Imagina. Sim, Matheus. Então, vi essa pergunta aqui, Xará. É agentless, né? Então, minha descoberta, eu tenho as duas modalidades, na verdade. Eu posso instalar um agente na máquina, como posso fazer essa descoberta através do escaneamento na rede. Né? Então, através dos range de IPs ali. Tá? O microfone está habilitado para todo mundo, é só tirar do mute, tá? O Lúcio levantou a mão. Lúcio, você quer fazer algum comentário? Oi, Matheus, bom dia, tudo bem? Obrigado, Fabi. Bom dia, tudo ótimo. Matheus, uma dúvida aqui, acho que pode ser a dúvida de mais pessoas também. Caso eu tenha alguma outra solução de mercado aí, alguns outros players, exemplo, Topdesk, ServiceNow, enfim, eu consigo integrar com a nossa solução do Device42? Perfeito, ótima pergunta, Lúcio. Sim, né? Então, eu vou até abrir um pouquinho, né? A Device42 acabava sendo a solução de CMDB de muitos desses players, tá? Desses principais players de SMDB do mercado. Não tem nenhum problema falar para isso, porque nós temos muitas implementações. ServiceNow é cliente, Device42, né? Então, acho que agora eles estão correndo ali para mudar. Mas é importante falar que nós temos essa integração nativa com essas principais ferramentas. Então, não estou no meu momento de trocar de ETSM, seja porque renovei um contrato agora, seja porque não é o momento para discutir isso agora. No entanto, eu preciso dessa solução de CMDB, sim. Né? A Device42 tem integração nativa com todos os principais ETSMs do mercado e, se não, via API REST para algum outro, né, que não seja, não tenha essa integração. Mas ótima pergunta, né? Então, a gente continua, Device42 é uma solução que, à parte, né, não tem essa necessidade de estar vinculada ao Freshservice. Perfeito. Eu ia perguntar a respeito de posicionamento de mercado em termos de valores, mas você já citou também. Então, eu encerro por aqui. Obrigado, viu, Matheus? Imagina, Lúcio. Obrigado a você. Existe diferença, outra dúvida aqui do Matheus, existe diferença entre as funcionalidades oferecidas na modalidade SaaS e on-premise? Ótima pergunta, Xará. Então, assim, e aqui é legal, porque o Freshservice, ele é SaaS. Freshworks é uma empresa que nasceu SaaS, né? Lá em 2010, ela nasce SaaS. E o Device42, hoje, ele é on-premise. Por que eu fiz o sinal das aspas aqui? Porque apesar de ser um appliance, posso, por exemplo, colocar um cluster VMware, num cluster Oracle, um cluster Nutanix, ou instalar numa máquina física, numa máquina virtual, enfim, ele é, inclusive, na nuvem. Né? Então, eu posso colocar ele na minha instância na nuvem para fazer a descoberta dos meus ativos on-premise. Mas ele é no formato on-premise, ele é appliance, até mesmo por causa das questões de segurança de muitos clientes, às vezes dark site é aquele data center que não tem comunicação externa. Eu vou trazer um exemplo aqui, é Copom, por exemplo, nosso 190 aqui de São Paulo, né? Ele atendi muito eles lá, ele é um dark site, ele não comunica externamente. Então, como é que eu vou ter uma comunicação para fazer a descoberta daqueles ativos se eu não tenho nada em loco? Tá? Mas isso está, né, vindo para baixo da Freshworks com DNA SaaS, nós vamos ter essa oferta SaaS também. Não tem diferença das funcionalidades, a não ser essa que eu comentei agora, né? É muito mais desafiador fazer uma descoberta num dark site, por exemplo, se você é SaaS. Então, a Freshservice é SaaS, a Device42 é on-premise, não tem diferença nenhuma isso integrado, assim como com outras integrações e possibilidades. E em termos de funcionalidades também nenhuma, mas tem essa questão da segurança que pesa ali e chama para um on-premise. Pode perguntar, Alan, por favor. Matheus, demais aqui, bom dia. Uma dúvida. Bem, bom dia. A solução, ela traz alguma explicação sobre consumo de um software instalado na máquina? Um exemplo aqui, o cliente tem a Creative Cloud instalado na máquina, ele quer saber qual usuário utilizou o Photoshop, por exemplo, ou quantas vezes abriu aquela aplicação para poder fazer uma escolha mais assertiva dos ativos ali de software que ele tem instalado naquela máquina, fazer uma melhor gestão. A solução traz esse usuário e quantas vezes aquela determinado software que está instalado na máquina foi aberto?
Ótima pergunta, Léo. Eu vou trazer um pouquinho também de uma funcionalidade do Fresh Service para responder sua pergunta. E até trazer um panorama um pouquinho maior. O Device42, assim como o Fresh Service, ele vai estar integrado com o seu Active Directory, né? Então, ele vai ter informações de todos os usuários, né? Ter ali já direto com o seu AD. E está sempre atualizado com isso. Consequentemente, eu consigo dizer, por exemplo, o último usuário que acessou um ativo, que acessou um software, que acessou um sistema. No entanto, eu não tenho a funcionalidade, eu não faço a funcionalidade de software metering, né? Que é exatamente bem no detalhe de utilização, o quanto ele utilizou, o quanto ele não utilizou, quais horários, né? E no detalhe de utilização de um software, que não é o foco aqui do Device42. Então, no detalhe do software metering, né, ter aquela riqueza de informação, que daí são as soluções de software metering mesmo, para saber quanto uma pessoa está utilizando ou não, eu não tenho no Device42. Não é o foco dele. Ele está olhando muito mais para essa infraestrutura data center ali, né, de licenciamento, de aplicações, relacionamento, voltado para esse ITIL, querendo mitigar esses grandes impactos que ocorrem e o desafio dele, e não tanto para o end user, né? Para o end user ali, que a gente vai ter soluções bem nichadas que faz, principalmente a gestão de mobile, né? Que faz a gestão de ativos client com usuários, licenças, e ali é um nicho diferente, né? Não é um CMDB, é uma gestão de end user, tá? Que vai entregar melhor. Eu falei que eu ia casar um pouco com a resposta do Fresh Service, porque nós temos um módulo no Fresh Service chamado de SaaS Management. Então, eu consigo fazer a gestão de todos os softwares SaaS, e aí com muito mais informação, inclusive sobre essa visibilidade de quanto um usuário está utilizando aquele software. Então, se é SaaS, né, se eu estou falando de SaaS, eu tenho essa funcionalidade no Fresh Service, inclusive para poder provocar ali um retorno melhor sobre o investimento. Pô, eu tenho X licenças de Enterprise, X Pro, eu tenho X usuários alocados para Enterprise, mas destes X usuários que eu estou com Enterprise, 50% estão utilizando. Então, quem sabe eu posso trazer eles para Pro ou até mesmo descomissionar. Então, essa visibilidade de quando é SaaS, eu tenho isso porque eu me conecto direto com os provedores dessas ferramentas, tá? Mas aquilo que é on-premise ou que está instalado somente na máquina do usuário, como eu acredito que tenha sido um pouco a sua pergunta, uma instalação desktop, né? Eu não vou ter essa visibilidade, tá? Mas eu trouxe aqui o SaaS Management do Fresh Service, que faz um pouco disso. Não, já atende, já. Muito obrigado. Imagina, não. Oi, Gabriel. Fala, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom a minha dia. dúvida é referente aos seus últimos assuntos, voltado à funcionalidade de IA. Eu consigo também utilizar essa funcionalidade usando outra solução de TSM? Para puxar, por exemplo, o histórico, como você disse, de incidente, caso já tenha aberto um incidente no passado, que estão abrindo agora no momento com o mesmo assunto, a mesma dificuldade, para realmente ter um processo de solução. Tá. Essa é uma oferta do nosso Freddy. Freddy é a nossa inteligência artificial, né? Ela foi uma empresa de inteligência artificial adquirida lá em 2018, quando já trabalhava com IA generativo. O mundo ainda não falava tanto disso. Mas então, isso é uma oferta do Freddy como um add-on, né? O Freddy Copilot, um add-on para a nossa licença do Fresh Service. Então, essa funcionalidade, ela é da Freshworks, ela é do Fresh Service. Eu não consigo plugar essa IA num outro ITSM, tá? É do Freshworks, no caso. Perfeito. Tá bom, assim como obrigado. Também a gente não imagina, ótima pergunta, tá? Assim como também a gente tem muitas dúvidas, às vezes, que se esse Freddy pode falar com uma outra LLM do cliente, né? Não, porque a gente cuida muito da segurança, do que essa IA pode de fato fazer, até onde ela pode ir, até onde eu sei que eu estou garantindo segurança e estou conforme todos os meus selos ali de certificação de segurança do mercado. Então, eu não conecto com outras LLMs também, mas nada impossibilita que o cliente pode pegar a LLM dele e, através de APIs, rodar práticas ali no meu ITSM. Só uma questão do meu Freddy com um LLM, isso para manter a segurança eu não faço. Mas ótima pergunta, Gabriel, acho que está bem em linha com o que a gente espera ali também no mercado, às vezes querer usar essas funcionalidades além. Perfeito, muito bem respondido. Valeu, Gabriel. Mais uma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade. Alguma coisa, Fabi? Aí no chat não estou vendo. Não, da minha parte não. Eu só peço que eu deixei o link
no chat, que eu gostaria que as pessoas preenchessem para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre Perfeito. a empresa. Perfeito. Tá Eu bom. acho que já... Beleza. Tá Matheus, obrigado. Ah. Rapidamente aqui a gente encerra, então, para não tomar mais tempo, né? A gente avançou um pouquinho além aqui do nosso prazo, do nosso tempo. Só colocar a 5 à disposição, tá? Eu sou gerente de produtos aqui na companhia, responsável pela parceria da Freshworks com a 5, e dizer que o nosso time comercial está totalmente à disposição de todos, caso precisem aí se aprofundar um pouco mais no tema, a gente fazer alguma apresentação mais individual, estamos à disposição. Matheus, mais uma vez, obrigado, parabéns aí pela apresentação, e obrigado a todos pela presença e pelo tempo aqui destinado a esse assunto aqui, que é super interessante. Obrigado, gente. Mais alguma coisa, Fabi? Não, agradeço, Matheus, pela atenção, agradeço a audiência, e vocês depois podem rever esse webinar. Eu vou compartilhar o link com vocês, tá bom? Perfeito. Obrigado, então, a todos. Um bom dia. Obrigada. Obrigado, bom dia. Matheus, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, gente. Obrigado.